Sejam bem-vindos! Para você que não me conhece, eu sou Margarete Werneck. Se você está matriculado na Faculdade Sudamérica, hoje nossa aula é uma revisão. Nós vamos abordar hoje os assuntos citoesqueleto e núcleo celular. Nós já vimos esse conteúdo nas nossas aulas presenciais, então retome o seu material que nós já utilizamos nas aulas presenciais, retome as suas anotações que você fez durante as nossas aulas. O primeiro assunto é o citoesqueleto, que nós vamos abordar hoje. O citoesqueleto é uma estrutura feita de proteínas, muito bem distribuído, amplamente distribuído no meio intracelular. Isso quer dizer que internamente a célula é toda recortada por essa armação proteica que é o citoesqueleto. O citoesqueleto tem diversas funções. É ele que mantém o formato das células. Se a célula apresenta alguma projeção, se a célula tem alguma especialização de borda, nas bordas, é o citoesqueleto que mantém essa estrutura, esse formato da célula. Outra coisa que o citoesqueleto tem a função é de manter as organelas celulares numa determinada posição. Então, o que acontece? Há estruturas dentro da célula que tem uma organização lógica do funcionamento celular. E é o esqueleto que mantém tudo naquela devida posição. Uma célula não é um chocalho que você balança e as coisas estão soltas lá dentro. Quem mantém todas as coisas nas posições corretas é o citoesqueleto. Outra função do citoesqueleto é a movimentação. Se a célula emite alguma projeção ou se a célula realiza endocitose deformando as membranas, aqueles movimentos todos são acionados pelo citoesqueleto. Outra função em relação ao movimento é o citoesqueleto especializado das células musculares, que tem a função de promover a contração do citoplasma para a contração muscular. Outra função do citoesqueleto é a ciclose. Ao mesmo tempo que ele mantém tudo no lugar, como a gente já viu agora há pouco, ele também muda as posições das organelas, modifica a posição, por exemplo, de vesículas, tanto da via digestória quanto da via secretória. Então, é o citoesqueleto que promove a ciclose, o fluxo de materiais dentro da célula. Ele também pode apresentar algumas modificações para aderir fortemente uma célula à outra. E esse é um assunto que a gente vai ver na parte de histologia, que é o estudo dos tecidos. Mais uma coisa que o citoesqueleto faz é participar da estrutura de anexos, de apêndices celulares, como cílios e flagelos. O citoesqueleto ganha uma importância crucial, muito destacada, durante o ciclo de divisão celular. Durante a divisão celular, é o citoesqueleto promovendo todos os movimentos necessários para que uma célula se divida em duas. O citoesqueleto, então, a gente já sabe que ele é composto por filamentos de proteínas. São 3 tipos de filamentos componentes de um citoesqueleto. O primeiro que a gente vai falar são os microtúbulos, que a gente vai relembrar são os microtúbulos. Os microtúbulos são cilindros ocos, formados por proteínas chamadas tubulinas. As tubulinas são proteínas globulares, redondinhas, que vão se arranjando num arranjo helicoidal, se posicionando num arranjo helicoidal, formando um tubo, um cilindro oco de bolinhas encadeadas helicoidalmente. Os microtúbulos têm essa função de transporte, são bem rígidos e bem espessos, sendo bem firmes dentro da célula. Em consideração à espessura, nós temos também os filamentos intermediários, menos espessos do que os microtúbulos. Os filamentos intermediários são feitos de outra proteína, que é chamada queratina.
A queratina é uma proteína filamentosa, diferente da tubulina, que é redondinha, que é globular. A queratina é uma proteína filamentosa e ela confere uma resistência ao estiramento para as células. Os microfilamentos, que são os filamentos mais delgados presentes no citoesqueleto, são finíssimos, finos ao extremo. Eles são feitos de outra proteína, que é a proteína chamada actina. Os filamentos, microfilamentos, cortam as células em todas as direções. Então, eles se distribuem amplamente dentro da célula. Assim, a gente encerra a revisão sobre o citoesqueleto. Dei uma olhada no material, tem um quadrinho lá que mostra a comparação entre o outro, os 3 tipos de filamentos, mostra as funções de cada um. Então, dentro do seu material tem um quadrinho de leitura comparativo dos 3 tipos de filamentos. O outro assunto que eu trouxe para a revisão de hoje foi o núcleo. O núcleo é uma exclusividade das células eucariotas. Quando nós estudamos na revisão passada quais as características da célula eucariota e da célula procariota, a gente viu que a definição de célula eucariota é a presença do núcleo. A única função desse núcleo é resguardar o material genético da célula, o DNA. Para resguardar esse material, é envolvido num envelope nuclear. Esse envelope nuclear é a membrana que envolve o DNA, estabelecendo o limite do núcleo. Essa membrana, esse envelope nuclear, era chamado de carioteca. Talvez você encontre ainda esse termo em alguma pesquisa que você for realizar, em livros ou até mesmo na internet. O envelope nuclear é uma membrana dupla, só que ela não é hermeticamente fechada. Ela permite o trânsito de moléculas entre o citoplasma e o núcleo e do núcleo para o citoplasma, através dos poros. Ela então é uma membrana perfurada, uma membrana que tem interrupções na forma de poros, que permite esse trânsito de moléculas. Essa membrana, o envelope nuclear, é contínuo à membrana do retículo endoplasmático, que a gente vai ver em outra revisão mais adiante. Dentro do núcleo, nós encontramos um material de preenchimento, aquele nucleoplasma, que preenche toda a região nuclear internamente. Esse nucleoplasma tem uma composição específica, ele tem moléculas relacionadas com a função do núcleo, que envolvem a síntese de RNA, a duplicação do DNA quando a célula está em divisão. Então, isso tudo está lá dentro do núcleo, difuso no nucleoplasma. Além do nucleoplasma, dentro do núcleo a gente falou que a gente encontra o DNA. Só que esse DNA nos eucariotos, ele não está desnudo, ele não está livre, ele não está sozinho, ele não é uma molécula isolada. A gente sempre encontra nas células eucariotas o DNA complexado com proteínas, formando uma estrutura que a gente chama de cromatina. A cromatina é dividida em pedaços que a gente chama de cromossomos. Então, dentro do núcleo nós encontramos, protegidos pelo envelope nuclear, uma membrana dupla, o nucleoplasma e mergulhados no meu nucleoplasma, os cromossomos. Eu agradeço muito porque você assistiu esse vídeo até o final. Retome os seus estudos com as suas anotações sobre as nossas aulas presenciais. Por hoje era isso. Proteja-se, proteja quem você ama. Se você puder, fique em casa. Se você precisar sair, redobre os cuidados. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas aulas. Obrigada, até a próxima. Tchau!